Vamos lá, 1 Reis 19, se você quiser ficar sentado, pode ficar. Primeira Reis 19. Obrigado, amados irmãos, Deus abençoe. Olhei aqui, achei que fosse Eliseu, né? Mas foi som de guitarra. Como? Não, pode ficar, tranquilo. É que eu pensei em Eliseu, mas eu estava ouvindo um som de guitarra, entendeu? Não combina. 1 Reis 19, pode abaixar um pouquinho mais o teclado. Vamos ler do verso 1 ao 14. A palavra do Senhor diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminhou um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Repita, por favor, essa frase. Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem de mim. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Repita, por favor. E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem-na de mim. Senhor, essa é a tua palavra. Estou aqui, Senhor, para servir a ti mais uma vez, ser abençoado pelo Senhor mais uma vez, recebendo as tuas revelações. Fala com o teu povo, Senhor.
Em nome de Jesus, que seja a voz do Senhor, que seja a glória do Senhor, em nome de Jesus, edificando mais uma vez a fé do teu povo. Nós te louvamos agradecidos, porque a sua presença já é conosco, em nome de Jesus, amém. Pois bem, essa passagem é muito conhecida de muitos, né? E eu também já li várias vezes. Tem outras tantas coisas que nós podemos abordar aqui, além daquilo que hoje o Senhor traz ao meu coração para falarmos aqui. Antes de entrar naquilo que nós vamos viajar em Deus, dessa última vez que eu li essa palavra, eu fiquei pensativo num negócio. Elias fugiu do vento, né? Um vento, na verdade, era um furacão, porque diz que estava quebrando a penha, né? Quebrando pedras, estava destruindo tudo. Então isso é um furacão. Ele foi para uma caverna, beleza. Mas a Bíblia diz que depois teve um terremoto, e Elias no terremoto continuou na caverna. E aí eu fiquei intrigado, porque quando tem um terremoto, a primeira coisa que a gente faz é sair de um lugar que você esteja coberto. E Elias não saiu, ele ficou lá. Deu terremoto e Elias ficou. E a minha segunda e terceira grande surpresa é que Deus fez o terremoto, mas não deixou o terremoto esmagar Elias dentro da caverna. O monte que Elias estava escondido na caverna não caiu. A terceira surpresa é que Deus também não deixou que todos aqueles destroços do furacão, nem as pedras que caíram do monte, fechasse a caverna que Elias estava. E aí eu fico admirado com o poder de Deus em revelar o seu amor. Porque 2 vezes ele fala com Elias: que fazes aqui, Elias? E ele provoca todo um cenário para mexer com Elias. E prova mais uma vez que tudo está sob o seu governo. Porque Elias entrou e saiu da caverna sozinho. Ele não teve que quebrar nada e fazer nada. A Bíblia não fala nada disso. Ninguém ajudou ele a sair. Deus está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus por isso. E o título dessa mensagem é a pergunta que Deus fez a Elias: que fazes aqui, Elias? Quando você estiver lendo a palavra e alguma frase, alguma pergunta, alguma coisa se repetir constantemente no mesmo trecho, observe aquilo ali. Porque aquilo ali a Bíblia está dizendo: isso aqui demonstra ênfase, isso aqui é muito importante. E essa pergunta de Deus é muito importante para mim, para você, assim como foi para Elias. Porque a palavra do Senhor nos diz que Elias, temendo pela sua vida, deixou ali o moço e retirou-se para o deserto. Amém? Então não foi o Espírito de Deus que levou ele ao deserto. Ele retirou-se para o deserto. Muitas vezes eu e você nos retiramos para o deserto, temendo a nossa própria vida. Por medo, por fuga, por receio, frustrações, feridas, fugimos para o deserto. E não bastando estar no deserto, a gente procura cavernas no deserto. E Deus constantemente pergunta para mim e para você: que fazes aqui, Elias?
E no meio da manifestação de Deus, a gente fica tão envolvido com o nosso eu humano, que ao invés de correr para Deus, no meio do terremoto, corre para dentro de um prédio, corre para dentro de uma caverna. Na lei de sobrevivência, isso é suicídio, irmão. Elias estava correndo para um lugar de morte, no meio do terremoto. Como é, Eliseu? É como se tivesse um maremoto e ele corresse para o mar, é isso mesmo. Assim acontece comigo e com você. Muitas vezes nós nos deixamos nos levar pela nossa alma. Elias foi levado pela alma dele. Não foi o diabo que fez aquilo com Elias, foi o homem. O mesmo homem que disse: pela minha palavra não chove, 3 anos e meio. O mesmo homem. O mesmo homem que desafiou 450 profetas feiticeiros, profetas de Baal, homens temidos naquela sociedade, uma cúpula de Satanás, e ele sozinho. Aí depois, uma mulher, ele foge. O mesmo homem. Quantas vezes eu e você estamos diante de desafios absurdos, e nós muitas vezes, pela nossa alma, pelo nosso homem e mulher que somos, tomamos ações que nos levam em níveis poderosos de vitória em Deus. É possível agir pela alma em Deus. Vamos chegar lá já já. Às vezes esse mesmo homem comete coisas insanas, muitas vezes fugindo de Deus. E aí Deus vem para mim, para você, e pergunta: que fazes aqui, Elias? Traduzindo: volta, Elias. Aqui não é o lugar para o qual eu te chamei. Você saiu da presença, Elias. E sair da presença não significa necessariamente ambientes com ação de Satanás. Glória a Deus, não está nem no que eu projetei, mas esse é o melhor, que veio dele. Eu ouvi um homem de Deus chamado Paul Walker, Cris. E ele diz assim, ele ministrando numa igreja nos Estados Unidos, ele fala assim: a igreja se acostumou com um mundo sem Deus e quer servir a Deus nos padrões de um mundo sem Deus. Trazendo para a nossa realidade, para o que eu estou trazendo para você. Chega de olharmos para nós e dizer: ufa, hoje eu não pequei. Chega. O pecado não pode ser uma linha que nos baliza. O nosso guia não é o pecado. Nosso guia é o Espírito Santo. E desagradar o coração de Deus não significa pecar. Desagradar o coração de Deus é se afastar de Deus. Só isso. Veio um necessitado e eu fugi dele.
Fui fazer outra coisa. Fui ajudar um irmão. A Bíblia diz que quem recebe os necessitados, recebe a Ele. Eu pequei por não receber esse necessitado? Não. Estou falando aqui a grosso modo para facilitar. Eu não pequei. Me afastei do coração de Deus? Sim. Elias não pecou indo para o deserto, mas ele se afastou do coração de Deus, ele se afastou do propósito. Ele pecou julgando os irmãos. Ele se focou tanto nos que se perderam que ele esqueceu dos 7.000 que estavam sustentando a guerra dele. Elias caminhou pela alma e tomou o pecado como guia. O povo se perdeu, Senhor, e só ficou eu. Ele só olhou para quem pecou. Quantas vezes a minha e a sua alma está gritando? Quantas vezes a gente diz, agora vou jogar para cima. Eu não digo que isso seja lícito. Eu digo, isso é do homem. Do homem que ainda vive alma, espírito. Alma, espírito. Alma, espírito. O homem bipolar. É verdade que tem gente que só tem um polo? É. Tem gente que é só alma. Tem gente que é só alma. Mas eu não posso tomar esse que é o errado para dizer, como eu sou alma e espírito, já estou 50%. Não. 50% está afastado do coração de Deus, assim como 100%. Nós precisamos ser todo o espírito. Aí eu volto para o que eu lhe falei lá atrás. É possível adorar a Deus com a alma? Sim. O salmista Davi fala, salvo engano, Salmo 52. Adore ao Senhor, ó minha alma. Salvo engano, tem um outro momento que ele fala também. Adorarei ao Senhor de toda a minha alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Glória a Deus. Se você não sabia, saiba disso hoje. Corpo, alma e espírito. Isso que eu estou te falando é uma fala numa ordem humana. Porque na ordem espiritual nós somos espírito, alma e corpo. Porque quem nos guia é o Espírito. Quem nos traz a vida é o Espírito. O meu e o seu espírito se conecta ao Espírito de Deus e fica forte e ganha vida. Aí ele fica mais forte do que a alma. Porque a alma é o que? Sentimentos e emoções. O espírito é mais forte do que os nossos sentimentos e nossas emoções, desde que ele esteja ministrado pelo Espírito de Deus. Aí o Espírito do homem vai ministrar a alma do homem. Essa alma vai fazer o que o Espírito manda. Aí o meu e o seu corpo vai apenas agora manifestar as obras do Espírito. E aí a gente vai ficar tão cheio do Espírito, nossa alma vai ser tão ministrada pelo Espírito, que até na hora que a gente fizer algo pela alma, pela emoção, vai ser bom.
vai ser profético. Por quê? Porque mesmo naquele instante em que foi apenas a alma, ela está inundada pelo Espírito de Deus. Agindo pelo Espírito de Deus, nós vamos começar a ter coragem para enfrentar qualquer desafio. Qualquer desafio. Qual é o seu maior desafio hoje? Pare para pensar. O que é hoje que te desafia? Pode ser um desafio espiritual, pode ser um desafio carnal, pode ser uma fraqueza da sua carne, pode ser uma ferida na alma, pode ser. Uma coisa é certa: nada disso é mais forte do que o Espírito de Deus que habita em você. E a todo instante, quando você pensar nessa dificuldade, nesse desafio, tenha certeza: em Cristo somos mais do que vencedores. Pelo Espírito de Deus, nós já vencemos essas dificuldades. Pelo Espírito de Deus, você estará numa mesa preparada e posta perante os seus inimigos. E você não vai precisar mais usar de malícia. Pastor, mas como assim? Não tem como você não olhar nesse mundo e não ter malícia? Tem. Malícia é obra da carne. O Espírito Santo tem algo muito melhor do que malícia: sabedoria, discernimento. Quando você sentar à mesa diante dessa situação, do seu desafio, eles representam os seus inimigos. Tenha certeza, você está vivendo o que o salmista falou: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. E Jesus viveu isso, porque numa mesa de ceia, Judas estava. E lembrem-se, ele já havia sido ungido com óleo perfumado. O mesmo óleo que o salmista fala nos salmos: unge minha cabeça com óleo. Era um óleo para embelezamento, para perfume. Quando você for se colocar diante de um desafio, não vá de qualquer jeito não. Vá como a Bíblia manda você ir: cheiroso, arrumado, bem vestido. Porque é assim que Jesus fez como homem aqui na terra. Os salmos são extremamente proféticos, irmãos. Leiam os salmos pedindo revelação ao Espírito. O salmista Davi falou como Jesus falou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, salvo engano. A Bíblia está dizendo como você se portar diante de um desafio. Vá cheio do Espírito, mas também aqui fora, vá biblicamente, perfumado, ungido, arrumado, bonito, com um sorriso no rosto. Se está em jejum, não vá com cara feia porque está com fome. Lave o rosto, é assim que a Bíblia manda fazer. Passa uma água no rosto. Não fuja nas suas emoções, sensações. Não fuja na força do seu inimigo.
Ah, porque ele é grande. Sim, daí? É maior que o seu Deus? Ah, porque eles são muitos. E daí? Eu tenho miríades a meu favor. Uma miríade são 10.000 anjos. Eu tenho miríades, milhares de milhares. Não temos o que temer, igreja. E isso não é ser inconsequente, isso não é ser prepotente, isso é ser realista. Você serve a um Deus vivo e poderoso, e tudo está debaixo do seu governo. Nós prestamos culto racional, então caminhe com responsabilidade, porque Deus não é irresponsável. Aonde nós formos irresponsáveis, nós vamos colher o fruto da irresponsabilidade. Ele estará conosco, glória a Deus por isso. Mas aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Gênesis, salvo engano, Gênesis 8. Enquanto houver, vamos pegar a palavra do Senhor, vamos lá? Gênesis 8. Porque eu não recordo agora, quando a Bíblia diz, se alguém recordar, já dá uma soprada aí boa. Quando a Bíblia diz assim, enquanto, salvo engano, enquanto houver sol, algo assim, haverá frio e calor, e semeadura e colheita. 8:22. Cheguei perto. Cadê? Enquanto a terra durar, era isso que eu não lembrava. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Semeadura e colheita. Aí você vê um bocado de ímpio prosperando, um bocado de ímpio sendo feliz nos casamentos, um bocado de ímpio com filhos prósperos. Não é só bagaceira que tem na vida do ímpio, não, irmão. Tem muito ímpio próspero e feliz. Só falta um detalhe, né? Jesus. No final, na eternidade, o caminho é trágico. Mas tem muita gente vivendo o céu na terra. Semeadura e colheita. Para que tenhamos uma boa semeadura, nós precisamos semear em espírito, caminhar em espírito, caminhar pela palavra de Deus, não se apartar desta lei, nem de dia, nem de noite, ou melhor, vamos falar o que a palavra diz, meditar nela de dia e de noite. Honrar pai e mãe, isso é andar pelo Espírito, falando entre os irmãos, com salmos, cânticos e hinos espirituais, isso é caminhar pelo Espírito. E aí, ao invés de Deus virar para mim, para você e perguntar, que fazes aqui, Elias? Nós vamos passar a caminhar chamando Deus. Papai, papaizinho querido, cheiroso, não sei como é que você chama Deus, não sei como é que você fala, mas enfim, você pode conversar com Deus a qualquer tempo. Só faz isso quem faz em espírito. Se você ainda não fez, começa hoje. É um bate-papo, irmão. E aí, Deus, beleza? Faz de conta que você não sabe, mas você pode perguntar ele aí como é que está tudo aí em cima. Você sabe que está tudo bem, né? Mas você pode perguntar.
Ele também vai te perguntar. E aí? Aqui está bem. E aí? E aí, Elias? Aquela areazinha lá do seu coração, como é que está? Ele está vendo tudo, irmão. Ele viu Adão e Eva nus, desde quando ele criou Adão e Eva. E por que Deus perguntou: onde estás, Adão? Se ele é onisciente. Ele estava dando a Adão a oportunidade de se arrepender. Deus sabia o que Elias estava fazendo ali? Sabia. Quem bem sabia era ele. E por que ele perguntou: que fazes aqui, Elias? Porque ele estava querendo dar a Elias a oportunidade de arrependimento, de declarar um arrependimento. Ah, Deus sabe do meu coração. Sabe? Quem mais sabe é Ele. Tem coisa que nós não sabemos e que Ele sabe. Mas Ele dá para mim e para você a oportunidade de confessar, de abrir a ferida. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus não vai nos violentar, igreja. Ele não entra pela janela e não entra pelo telhado. Ele permitiu até, né, que botasse o doente pelo telhado. Mas ele entra pela porta. E somente com permissão. E só para sua lembrança, quando ele mandou os discípulos, ele disse o quê? Cheguem nas casas e dê a paz. Quem responder com a paz, ali você fica. A cidade que não lhe receber, não fique. E não apenas isso, bata os pés na saída. Não leve nem o pó dessa cidade com você. Deus sabe de tudo, igreja. Deus sabe dos meus, dos seus pecados, dos piores. O primeiro a chorar foi Ele. O primeiro a sacrificar foi Ele. Mas Ele quer que a gente venha e confesse. Tivemos um culto maravilhoso semana passada. Mas todo aquele poder de Deus gerado sobre nós só vai ser contínuo se a gente tiver uma vida de confissão, uma vida de relacionamento com o Pai, uma vida de intimidade. Aquele que esconde algo de Deus não conhece a natureza de Deus. Por que não conhece? Porque não conhece que Deus é onisciente, sabe de tudo, e não conhece o amor de Deus. Porque meu filho está lá atrás, aí de vez em quando ele parece que está provocando a chegada do limite. E o limite é o esquente no couro dele, que ele vai tomar, irmãos. Eu só estou esperando ele entender melhor as palavras, que não basta só bater, tem que bater e dizer, ó, por isso e isso. Não, fica de castigo. Lembrei do abençoadinho, cheguei esquecido de onde eu estava. Ele está ali, ó, sentado. Lembrei sim agora. Obrigado, Espírito Santo. Mas eu não quero, irmãos. Eu não quero dar uma palmada em meu filho. Eu não quero. Vai ser necessário. Mas eu não quero. Eu sou homem pecador, tá?
Às vezes ele faz coisas que me tiram do sério. Você acha que Deus quer punir a gente mesmo? Você acha que isso está no coração de Deus? Você acha que esse foi o plano original de Deus para mim, para a sua vida? Deus me mandou aqui hoje para a gente ter esse bate-papo. Por isso que Ele está te perguntando: o que fazes aqui, Elias? O plano original, queridos, é brincar no jardim. O plano original é conversar o tempo todo. Meu Deus, o plano original, queridos, é Ele não ter segredo nenhum de tudo que Ele quer fazer. Esse é o plano original. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus não quer que enxerguemos uma parte. Deus não quer que enxerguemos homens como árvores. Ele quer que nós tenhamos visão perfeita, plena, ilimitada. Foi Ele quem disse para mim e para você: Cristo em vós é a esperança da glória. Foi Ele não mente. E Ele sabe das minhas e das suas dificuldades. Mas todos os dias, quando eu e você acordamos, Ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. A glória, irmãos, é perfeita, e nós estaremos lá. Mas a Bíblia está dizendo que nós aqui hoje, nesta data, somos a esperança daquilo que é perfeito. Você tem noção do que é isso, irmão? Excede o entendimento humano. Por isso que Deus volta a te perguntar: o que fazes aqui, Elias? Não precisa fugir, meu filho. Fica comigo. Não te sustentei até agora? Não te sustentei até agora? Um dia nós falamos como Eliseu. Depois que Elias morre, ele tem que atravessar o Jordão de volta. E ele fala: o Deus de Elias. Muitos falaram: o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Enoque, Deus de Samuel. Amém? É o mesmo Deus. Mas Ele não quer mais isso. O véu foi rasgado para que nós possamos falar: meu Deus, Deus de Guilherme, Deus de Zenilda, Deus de Samuel, Deus de Ricardo, Deus de Carlos, Deus de Francisco, Deus de Val, o meu Pai, o seu Pai. Ele quer mais. Mas o mais dele que Ele quer não é o mais nosso humano.
Ele não quer mais suor. Ele quer mais coração. Ele quer mais sangue. Ele quer mais adoração. Ele quer mais tempo. Chega de sermos filhos preguiçosos em ação. O preguiçoso em ação é aquele que faz o que não é para fazer e não faz o que é para fazer por escolha. Não. Ele agora quer a gente como Cristiano Ronaldo. Aleluia. Entre Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, Cristiano Ronaldo é o que menos corre. Estatística, tá lá. Ele é o que menos corre. É o que mais faz. É assim a gente, craque de Jesus. É o que menos corre. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Marta, Marta. Para. Maria escolheu a melhor parte. Aqui não precisa correr. É só se abaixar, descer. Só. Para Ele. Aí nós vamos viver o que Jesus profetizou sobre nós. Coisas maiores farão. Mais do que Jesus fez. É porque tem lugar que Jesus não chegou. Não deu tempo. Jesus em carne não deu tempo. Quem vai? Eu e você. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. E muitas vezes o id já está em você. Você já está em algum lugar que mexe com você, que você não aceita aquela realidade. Glória a Deus por isso. Essa realidade ela não é sua, mas você tem o que aquele lugar precisa. Você é um missionário de Deus ali. Você vai levar Deus naquele lugar. A glória de Deus que há em ti vai tomar esse lugar. Vai superar todas as misérias que te incomodam tanto nesse lugar. Glória a Deus que continua incomodando. Porque esse é o sinal que nós precisamos mais de Deus para levar para esses lugares. Amém? Que não mais ouçamos a pergunta: que fazes aqui, Elias? Mas que a gente esteja o tempo todo conversando com Ele. Conversando mesmo, irmão. Se alguém te der uma fechada no trânsito, pare, não fale nada. Chame por Ele. Jesus, senta comigo aqui. Pronto. Você vai ver que toda a ira que Satanás tentou lançar sobre você, mesmo não dando uma fechada no outro, cessa. Porque você chamou a presença. No trabalho, aconteceu alguma coisa que você não gostou? Chama a presença. Você está em casa, veio um pensamento que não agrada a Deus, chama a presença. Vai passar alguma coisa na televisão que não agrada a Deus, chama a presença. Desliga a televisão. Aí nós vamos viver meditando de dia e de noite. Simples assim. Não precisa mais marcar horário com Deus. Tal hora eu tenho que estar ajoelhado, porque Deus vai. Amém. Se você tem um propósito, beleza.
mas Ele quer você o tempo todo. Não precisa estar ajoelhado. Às vezes você vai estar agachado no vaso. Ele está ali. Vai dormir? Chame Ele. Mas eu vou estar dormindo, pastor. Eu sei. Chama Ele para os seus sonhos. Porque às vezes nós somos roubados nos sonhos. É 24/7. Não para. Não para. E aí você vai ver algumas áreas que você não via antes. E Ele está falando: ó, Elias, sai daí. Tira essa caverna daí. Quero você aqui fora. E é uma voz mansa, tá? Vem, Elias, vem. 24/7. Aí a gente vai viver uma vida de jardim. O tempo todo com Ele. Quando está comendo aqui embaixo, beleza. Espera aí, viu, que eu vou ali no jardim. 24/7. Uma vida no jardim. Amém? Vai ser assim na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.